Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez no Laboratório de Ciências do CEMI para demonstrar para vocês um fenômeno, né, que é a dilatação térmica. Então a dilatação térmica é um dos efeitos das trocas de calor, ou seja, quando o objeto recebe calor, ele pode sofrer uma dilatação, tá? E é o que nós vamos trabalhar hoje nessa experiência, né? Então estamos aqui com um dilatômetro, tá? O dilatômetro é um dispositivo que utiliza uma barrinha, né, de metal, tá? E essa barrinha ela é encostada num relógio comparador que tem a capacidade de medir a variação de centésimo de milímetro, tá? E a ideia é o seguinte, colocarmos essa barra, tá, aqui nesse relógio comparador, encostado nesse relógio comparador, tá? Vamos medir qual que é o comprimento inicial da barra. Então nós vamos ter o que a gente vai chamar de L0, né, que é o comprimento inicial da barra. Vamos medir qual a temperatura inicial da barra e vamos submeter essa barra a uma determinada variação de temperatura. Como? Nós vamos passar por dentro da barra, ela é oca, né? Então vamos passar por dentro da barra vapor de água, tá? E vamos medir qual a temperatura desse vapor de água ao sair aqui da barra. Então, com o passar do tempo, esse vapor de água, né, e a barra vão atingir um equilíbrio térmico. Então essa vai ser a temperatura final. Então a gente vai ter a temperatura inicial da barra, nós vamos ter a temperatura final da barra, que vai ser a temperatura do vapor de água que está saindo aqui, né? E temos o comprimento inicial da barra, né? E um outro parâmetro que nós vamos obter é quanto que vai variar a temperatura, quanto que vai variar o comprimento da barra, né? Então, através desse relógio comparador, nós vamos poder saber o quanto que a barra dilatou. Essa que é a ideia, tá? Então, pessoal, vamos levantar quais são os dados que nós temos inicialmente nessa situação, tá? Que é o comprimento inicial da barra, né? Que eu já coloquei na posição aqui, ó, de 495 milímetros, tá? Eu estou considerando só desse ponto até esse ponto aqui, ó, porque tem um parafuso que prende aqui a barra, tá? Então, o que dilatar para cá não vai ser considerado. Então, vamos considerar o que vai desse ponto até a extremidade da barra, tá certo? Então, comprimento inicial, 495 milímetros. Temperatura inicial, tá? Eu estou colocando que a temperatura inicial do termômetro vai ser de 26 graus, a gente pode observar aqui, ó, 26 graus, tá? E o relógio comparador vai ficar na posição 0, tá? Então, vamos zerar ele aqui, ó. E então vamos iniciar o processo onde a gente vai aquecer a água e o vapor d'água vai passar aqui dentro da tubulação, tá ok? Então, pessoal, o vapor de água, né, passando no interior do tubo, fez com que o tubo sofresse uma variação de temperatura e, consequentemente, aumentasse o seu comprimento, que é esse valor que foi acrescido ao tubo, a gente chama de dilatação térmica, ou é o ΔL, ou seja, a variação do comprimento do tubo, tá certo? Então, esse vapor, né, ao passar aqui dentro do tubo, atingiu uma temperatura de 95,6 graus Celsius. Então, a temperatura do tubo, a gente está considerando que também é essa, a mesma temperatura do vapor de água, né? E essa variação de temperatura que foi submetida ao tubo fez com que ele aumentasse de comprimento, tá? Em 0,43 milímetros, que é o que está mostrando aqui no relógio comparador, tá? Então, com esses dados, né, nós vamos para a segunda parte da atividade, que é equacionar para a gente determinar qual que é o coeficiente de dilatação térmica desse tubo e saber qual que é o material que é formado esse tubo, ok? Então, rapaziada, tudo bem? Vamos começar agora aquela etapa final que o professor Sebastião deixou para a gente resolver aqui, que é justamente a gente tentar identificar que material foi aquele que ele utilizou lá na experiência sobre dilatação térmica. Então, eu coloquei aqui no quadro alguns dados que foram os dados que o professor Sebastião selecionou para a gente lá. E fiz aqui uma ilustração, claro que totalmente fora de escala, né, porque vocês perceberam que a dilatação que o professor Sebastião demonstrou lá, ela é bem discreta. Teve que ter aquele relógio comparador para medir lá fração de centésimo de milímetro, que, claro, a gente a olho nu nem consegue perceber. Então eu representei aqui como se fosse a barra com o comprimento inicial, que o professor Sebastião mediu lá,
que era de 495 milímetros, na temperatura inicial de 26 graus Celsius. Ele fez, então, o aquecimento utilizando o vapor d'água e a barra passou a ter um comprimento maior, um comprimento final, né? Claro que bem menor do que o que eu estou colocando aqui no nosso desenho, mas a gente teve, então, essa barra com um novo comprimento quando a temperatura atingiu o valor de 95,6 graus Celsius. O que é importante para a gente? Exatamente essa diferença de comprimento que foi acusada lá no relógio comparador que o professor Tião mediu e que a gente lá tinha 0,43 milímetros. Então, aquele foi o valor que o professor Sebastião encontrou e é ele que a gente vai utilizar como referência, como parâmetro aqui para a nossa análise. Então, lembrando da equação da dilatação linear, que a gente tem o ΔL, que é a variação de comprimento, exatamente a dilatação linear sofrida, é igual ao comprimento inicial, vezes o coeficiente de dilatação linear do material, vezes a variação de temperatura. Como a gente vai utilizar essa expressão justamente para encontrar o coeficiente, eu vou escrevê-la novamente aqui com o alfa, que é o coeficientezinho destacado, né, isolado na expressãozinha. Então vai ficar alfa é igual. O comprimento inicial vai passar dividindo o ΔL, e o ΔT, a variação de temperatura, também vai passar dividindo o ΔL. Então a gente vai ter essa expressão agora com ΔL sobre comprimento inicial vezes a variação da temperatura. Substituindo esses valores, vamos ter alfa igual variação do comprimento, 0,43 milímetro. Aqui embaixo, comprimento inicial, 495 milímetros, vezes a variação de temperatura, que é exatamente essa diferença entre esses dois valores que estão aqui, que vai dar temperatura final 95,6 graus Celsius, menos a inicial 26 graus Celsius, que dá 69,6 graus Celsius. Então, vezes 69,6 graus Celsius. Muito bem, fazendo essa operaçãozinha, a gente vai encontrar 0,43 milímetro dividido por 495 milímetros vezes 69,6 graus Celsius. Então, milímetro com milímetro, dividiu aqui, deu 1. 0,43 dividido por 495 vezes 69,6 vai dar 0,00001,248. Esse grau Celsius que estava aqui embaixo da fração, a gente coloca ele em cima, não esquecendo de alterar o sinalzinho do expoente, graus Celsius a menos 1. Então, esse é o coeficiente de dilatação linear daquele material que o professor Sebastião utilizou. Vamos só escrevê-lo aqui em notação científica para a gente comparar na tabela que vamos ver já já. Então, alfa é igual. Essa vírgulazinha que está aqui vai subir, vai passar as casas para a direita, então vai aumentar de 10 em 10. E o que a gente aumentar de 10 em 10, depois a gente reduz na potência de 10. Então vai ficar uma casa, 2, 3, 4, 5 casas. Então vai ficar 1,248 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, que no final vai nos dar aproximadamente 1,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Então, esse valor é aproximadamente o coeficiente de dilatação linear do material que o professor Sebastião utilizou na nossa experiência. Bom, agora a gente vai observar uma tabela que apresenta vários materiais diferentes e os seus respectivos coeficientes de dilatação. Então vocês podem ver na tabelinha que está aí, tem o aço, tem o alumínio, chumbo, cobre, ferro, concreto, latão, ouro, prata, vidro, pirex, vidro comum e o zinco. Reparem nos valores dos coeficientes de dilatação. Comparando com o que a gente encontrou, a gente pode identificar facilmente ali que o material que o professor Sebastião utilizou é uma liga de ferro, né? É uma barrinha de ferro que o professor Sebastião, então, demonstrou para a gente como é que foi a atividade da dilatação térmica. Beleza, rapaziada? Então é isso aí. Façam novamente essa conferência dos valores aqui. Atenção nessa notação científica, que é importante vocês lembrarem como é que faz isso. E depois a gente se encontra na outra atividade. Bora estudar, hein, galera? Um forte abraço. Até mais.